Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo anterior, falamos sobre o nascimento da filosofia e falamos sobre os grandes pensadores que demarcaram este nascer. Falamos de Tales e falamos sobre Anaximandro. Hoje, nós iremos falar sobre Anaxímenes e também falar sobre Heráclito e Pitágoras. É interessante lembrar que esses filósofos ficaram conhecidos como filósofos pré-socráticos, que antecede o filósofo Sócrates. Então vamos lá. Anaxímenes, discípulo de Anaximandro, nasceu por volta de 585 a.C., vivendo na região jônica. Não se sabe muito sobre esse filósofo, apenas fragmentos deixados por Aristóteles, Diógenes e Laércio, ou seja, antigos historiadores da filosofia. Sobretudo, conta-se que ele escreveu uma obra que falava sobre a origem do universo e a sua organização. Assim como seu mestre, ele buscava compreender racionalmente qual era a origem do universo, por meio da observação da natureza. Em busca desse desse princípio, Anaxímenes chegou a concordar com Anaximandro, quando afirmava que o elemento originário era o infinito. Entretanto, discordou ao enunciar que havia uma definição para tal elemento. Para Anaxímenes, o elemento originário era o ar, que estava presente em tudo, transpassava tudo, soprava o movimento de todos os seres e era infinito. Tudo que existe, inanimado ou animado, era composto por ar. Assim como Tales entendeu que a água estava na origem de tudo. Depois dele, surge um dos filósofos mais enigmáticos da história, chamado Heráclito, ou conhecido como o Obscuro. Heráclito nasceu na cidade de Éfeso, por volta de 540 a.C., na antiga colônia grega. Diferente dos demais, Heráclito não admirava a vida pública, bem como não se ateve aos temas como artes e religião. Ademais, ele passou grande parte da sua vida vivendo nas montanhas, afastado de todos e aperfeiçoando suas teses. E por transmitir um parecer emproado de si mesmo, ele foi muito criticado pelo seu povo. Ora, assim como Tales, Heráclito defendeu um princípio elementar das coisas, ou seja, para ele, esse princípio era o fogo. Em suas palavras, diz assim: tudo provém do um, e do um provém do todo. O fogo é o agente transformador, purifica e está interligado ao espírito dos homens. Esses conceitos alavancou demais os primeiros cientistas que exploraram na prática a união do material e o material por meio do fogo. Para ele, tudo fluía, nada era permanente, com exceção da mudança. Ou seja, quando se diz que Heráclito foi um filósofo obscuro, na verdade, é mediante as muitas dúvidas ou teorias que pareciam confusas e enigmáticas. Como já dito antes, tudo estava em constante mudança ou transformação. Conceito chamado por ele de devir, vir a ser, sujeitas ao logos, razão ou lei. Ainda dentro dessa série, nós temos o pensador ou filósofo Pitágoras. Pitágoras nasceu em 570 a.C., na ilha grega chamada Samos, na costa jônica. Ele estudou matemática, astrologia, música, literatura e filosofia. Como os demais pré-socráticos, Pitágoras teve orientação de seu mestre, Tales de Mileto. Entretanto, suas ideias revolucionárias o levaram a ser perseguido pelo povo da sua época, tendo que mudar-se para Cotrona, ou seja, ao sul da Itália, região conhecida como Magna Grécia. Mas foi ali que ele fundou a escola de Pitágoras. Ora, depois disso, Pitágoras partiu para o Egito, onde, ao observar as pirâmides, criou o mais famoso, conhecido hoje, o Teorema de Pitágoras. Ainda na filosofia, ele apontou a origem cosmológica, de como enxergava o universo numa organização ou codificação numérica essencial. Para ele, tudo estava no número. Desse modo, ele atribuiu ao algarismo 1, no sentido de unidade e de ponto de partida para todo o começo do universo.